Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Cardeais iniciam o isolamento no Vaticano para o conclave. Os envolvidos nas votações para escolher o próximo Papa prestaram juramento em silêncio. A Santa Sé divulga os horários em que fiéis poderão ver a fumaça que sinaliza se o Papa foi escolhido ou não. A anulação do Anel do Pescador e do selo de chumbo que marcam o fim oficial do papado de Francisco. Na reunião preparatória antes do conclave, os cardeais fizeram um apelo à paz na Ucrânia, no Oriente Médio e em outras regiões do mundo. E a multidão de fiéis que começaram a chegar na Praça São Pedro com uma grande expectativa. Veja também, o presidente americano Donald Trump anuncia tarifas de 100% sobre filmes produzidos no exterior e oferece passagem e dinheiro para imigrantes ilegais deixarem os Estados Unidos. O presidente Lula demite Cida Gonçalves e Márcia Lopes é a nova ministra das Mulheres. Uma pesquisa revela que 30% dos brasileiros têm dificuldade para ler e escrever. E você vai conhecer uma planta que está em fase de testes para curar depressão. O Jornal Mundial começa agora. Esta edição do Jornal Mundial começa falando sobre a preparação para o conclave, a eleição para a escolha do sucessor do Papa Francisco. E nós vamos direto ao Vaticano conversar com Gabriel Monteiro, que hoje apresenta o Jornal Mundial de lá. Boa noite, Gabriel. Como foi sua chegada aí? O que você notou? Olá, boa noite, Alice, e a todos que estão acompanhando aqui esta edição do Jornal Mundial desta terça-feira. Como você bem disse, eu viajei do Brasil até o Vaticano para poder trazer mais de perto as informações para os nossos telespectadores. Claro que a minha chegada aqui foi muito boa. Nós montamos uma estrutura para trazermos as informações durante esses 2 dias sobre esse momento histórico para a Igreja Católica, que é a escolha de um Papa. Nós notamos que muitos fiéis começaram a se reunir aqui na Praça São Pedro, já ansiosos para amanhã, quando se iniciará o conclave. Bom, os cardeais iniciaram hoje o isolamento para esse momento. Os envolvidos nas votações para escolher o próximo Papa prestaram um juramento de silêncio. Vamos ver na reportagem. Autoridades e participantes do conclave, tanto eclesiásticos quanto leigos, prestam juramento de sigilo na Capela Paulina do Palácio Apostólico do Vaticano. Todos os 133 cardeais católicos aptos para votar chegaram a Roma antes de se reunirem em um conclave para eleger o próximo líder de 1 bilhão e 400 milhões de católicos do mundo. Os cardeais começam nesta terça-feira a se instalar na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde vão permanecer isolados do mundo durante o conclave até a escolha do sucessor do Papa Francisco. A identidade do futuro pontífice é uma grande incógnita, depois que o pontificado reformista do jesuíta argentino despertou um fervor popular e uma divisão dentro da Igreja. O conclave começa oficialmente na quarta-feira. A Santa Sé anunciou que a partir das 15h no horário local do dia 7 de maio, os sinais de telefonia serão cortados no interior do Vaticano para isolar os cardeais de influências externas. Durante o conclave, os príncipes da Igreja devem permanecer sem telefone, sem acesso à internet ou a meios de comunicação e conservar o sigilo sobre tudo que diz respeito à eleição do novo sumo pontífice. Na vizinha Praça de São Pedro, milhares de pessoas vão permanecer com os olhares voltados para a chaminé instalada no teto da Capela Sistina, à espera de vislumbrar a fumaça branca, primeiro sinal da eleição do Papa. As eleições de Bento XVI em 2005 e de Francisco em 2013 levaram 2 dias, mas alguns analistas acreditam em um processo mais longo em 2025, em particular por ser o conclave mais internacional da história,
com cardeais procedentes de 70 países. Na reunião preparatória, antes do conclave, cardeais fizeram um apelo à paz na Ucrânia, no Oriente Médio e outras regiões do mundo. Além disso, os itens simbólicos, como o Anel do Pescador e o selo de chumbo utilizados por Francisco, foram anulados, simbolizando o fim do papado dele. Os cardeais da Igreja Católica fizeram nesta terça-feira um apelo à paz na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo, em sua reunião preparatória antes do conclave para a eleição do novo Papa. Em uma declaração divulgada pela Santa Sé, os religiosos fizeram um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem sem condições prévias nem mais demoras a paz tão longamente desejada pelos povos envolvidos e pelo mundo inteiro. Os apelos para acabar com os conflitos no mundo foram uma constante durante o pontificado do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos. Em sua última mensagem, por ocasião da tradicional bênção Urbi et Orbi na véspera da morte, o pontífice argentino denunciou a dramática e indigna crise humanitária em Gaza e pediu um cessar-fogo. Também apelou pela paz no Iêmen, Ucrânia e República Democrática do Congo. Nesta terça-feira, também foram anulados o Anel do Pescador e o selo de chumbo do Papa Francisco durante uma reunião da Congregação Geral dos Cardeais. Bom, então, como você viu aí, segundo a liturgia da Igreja, para o novo cardeal ascender ao cargo de Papa, tanto o Anel de Pescador quanto os selos de chumbo do antecessor têm que ser anulados. O Anel de Pescador, usado pelo Papa Francisco, foi destruído logo após sua morte, em abril. Cada papa usa um anel feito sob medida com a imagem gravada de um homem pescando de um barco, uma referência ao Evangelho de Mateus, onde Jesus chama São Pedro de pescador de homens. Alice, por enquanto essas são as informações. Daqui a pouco eu retorno ao vivo com mais detalhes dessa preparação para o conclave. Até já, Gabriel. Em uma nova fase de sua guerra tarifária, o presidente americano Donald Trump disse que vai impor taxas de 100% sobre os filmes exibidos no país, mas produzidos no exterior, movimento que o republicano afirma ser um esforço conjunto de outras nações que representam uma ameaça à segurança nacional. O governo dos Estados Unidos também anunciaram uma assistência de viagem e o pagamento de $1.000 para os imigrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 100% sobre filmes exibidos nos Estados Unidos, mas produzidos fora do país. O magnata argumentou que Hollywood é afetada negativamente por uma tendência de cineastas e estúdios americanos que trabalham cada vez mais no exterior. Segundo o republicano, esse cenário é resultado de um esforço conjunto de outras nações que representam uma ameaça à segurança nacional. Trump não detalhou como essas tarifas seriam aplicadas, nem mencionou séries de televisão, um setor cada vez mais popular e lucrativo da indústria audiovisual. O anúncio marca uma nova escalada na ofensiva comercial lançada pelo presidente contra parceiros econômicos dos Estados Unidos. A China havia anunciado no início de abril que reduziria moderadamente o número de filmes norte-americanos exibidos oficialmente em seu território, como uma de suas respostas às tarifas impostas por Washington sobre seus produtos, que chegam a 145%. Pequim limita, por meio de um sistema de cotas, o número de filmes estrangeiros projetados em seus cinemas. Uma redução no acesso a esse mercado, que para a indústria cinematográfica é o segundo maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, pode afetar as receitas dos estúdios de Hollywood. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira o pagamento de $1.000 para os migrantes que usarem o aplicativo do governo para se autodeportarem. Essa quantia equivale a R$ 5.673. Também foi anunciada uma assistência de viagem aos migrantes. O Departamento de Segurança Interna lançou o aplicativo CBP Home para que comuniquem aos Estados Unidos a sua intenção de deixar o país. No comunicado, o Departamento Federal ressalta como uma oportunidade histórica a possibilidade de que os estrangeiros recebam assistência financeira e de viagem para facilitar seu retorno ao país de origem. O governo calcula que o uso do aplicativo vai reduzir os custos de uma deportação em aproximadamente 70%
até mesmo com o pagamento do incentivo. Segundo o governo, atualmente o custo médio para prender, manter a detenção e expulsar um estrangeiro em situação irregular é de $17.121, o que corresponde a R$97 mil. Desde o início do segundo mandato, em janeiro, Trump tomou medidas drásticas para frear a migração e impulsionou uma campanha que incentiva estrangeiros em situação irregular a se autodeportarem. De acordo com dados oficiais, 11 milhões de imigrantes em situação irregular ou temporária estavam vivendo nos Estados Unidos em 2022. Veja daqui a pouco, o presidente Lula demite Cida Gonçalves do Ministério das Mulheres. E a Santa Sé divulgou os horários em que fiéis poderão ver a fumaça que sinaliza a escolha do Papa. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O presidente Lula demitiu ontem a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, demitiu nesta segunda-feira, 5 de maio, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. A troca faz parte da esperada reforma ministerial e marca a 12ª mudança no primeiro escalão desde o início do atual governo, em janeiro de 2023. A exoneração será oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. A saída de Cida já era cogitada há meses e ganhou força após denúncias de assédio moral, segundo o Estadão. Em fevereiro, a Comissão de Ética Pública da Presidência arquivou um processo contra ela, mas as acusações seguiriam pesando politicamente. Cida nega todas as informações. Para o lugar dela, Lula nomeou Márcia Lopes, que já tomou posse nesta segunda-feira durante reunião no Palácio do Planalto. A nomeação também será publicada em edição extra do Diário Oficial. Em suas redes sociais, Márcia afirmou que aceitou o convite com alegria e profundo senso de responsabilidade, destacando sua trajetória em defesa dos direitos humanos e também das mulheres. Márcia Lopes já ocupou o cargo de ministra no segundo governo Lula, em 2010, no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi também secretária executiva da mesma pasta entre 2004 e 2008. É assistente social formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, com mestrado pela PUC de São Paulo e atuou como professora universitária. Em 2022, integrou a equipe de transição do atual governo no grupo de assistência social. Um estudo apontou que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, conseguem apenas ler palavras isoladas, frases curtas ou apenas identificar números familiares. Elisiane Victoria conta na reportagem. De 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Indica a pesquisa, o patamar é o mesmo de 2018. O Brasil não tem avançado no combate ao analfabetismo funcional. Há cerca de 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais. Já em 2024, mesmo patamar de 2018. Quando foi realizada a edição anterior do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF. O levantamento considera analfabeto funcional a pessoa que consegue apenas ler palavras isoladas, frases curtas ou apenas indicar números familiares, como, por exemplo, contatos telefônicos, endereços, preços e etc. O estudo foi coordenado pela Ação Educativa e pela Consultoria Conhecimento Social, COR, realizada pela Fundação Itaú, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Instituto Unibanco, Uninesco e Unicef. Para mapear as habilidades de leitura, escrita e matemática dos brasileiros, foram ouvidas 2.564 pessoas de 15 a 64 anos, entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, em todas as regiões do país. A margem de erro varia em 2 e 3 pontos percentuais.
E essa foi a matéria de Elis para o Jornal Mundial. A planta Jurema preta, também conhecida como Mimosa tenuiflora, e contém um poderoso psicoativo, apresenta-se como um possível tratamento para a depressão no Brasil. A pagelança pode ter a bênção espiritual, mas conta também com a força de uma planta, a Jurema preta. Em seu uso religioso, essa raiz é combinada com outras plantas em uma espécie de vinho que anima os rituais com danças e tambores. Isso faz parte das tradições indígenas do Nordeste, onde a planta é cultivada. Nos canais espirituais, eles ficam mais acessíveis. Então eu consigo ter uma comunicação melhor com o meu mestre, o meu caboclo. Então acredito que tem essa ligação e abre os canais. O Brasil ocupa atualmente uma posição de destaque nas pesquisas com a planta, devido à influência da substância em algumas regiões, onde é vendida no comércio informal. Seguindo instruções que encontrou na internet, o programador de software Guaraci Carvajal transformou a casca marrom que cobre as raízes da Jurema preta em cristais que fumou em um cachimbo. Parece que você resolveu mesmo alguma coisa assim da sua vida, assim, quando você tem a primeira experiência, parece que é uma lição mesmo, assim, né? Eu puxei, assim, umas 7 cachimbadas, assim, e eu simplesmente... eu fui parar em Saturno. Também conhecida como Mimosa tenuiflora, a planta contém um poderoso psicoativo, o dimetiltriptamina, na sigla DMT. Dos rituais indígenas e uso isolado, a substância extraída da Jurema preta chegou aos laboratórios, onde se apresenta como possível tratamento para a depressão. Pesquisas em países como China, Estados Unidos e Finlândia mostraram que a substância alucinógena pode aliviar o problema. O físico Draulio Araújo extrai DMT da Jurema preta em condições estritas de segurança e os pacientes inalaram a substância vaporizada em balões sob supervisão médica. Não estamos falando de uma solução milagrosa que vai resolver todos os problemas do mundo. Psicodélicos não são para todos, assim como uma montanha-russa não é para todos. Muitas pessoas terão uma experiência e dirão: nunca tive nada semelhante na minha vida. Outros vão ressaltar: bem, isso me ajudou um pouco, estou me sentindo melhor, mas preciso de mais sessões. Pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Araújo e sua equipe administraram a substância durante 6 meses em 14 pessoas com depressão. Suas descobertas foram publicadas em abril na revista científica Nature. No Brasil, não há proibição do cultivo ou da posse da Jurema preta. O consumo de DMT, entretanto, é proibido, com exceções para uso religioso e científico. Nós voltamos agora ao Vaticano com Gabriel Monteiro, que nos traz mais informações a respeito do conclave. Olá, Gabriel. Olá novamente, Alice. Agora, o que eu trago são os horários em que possivelmente os fiéis poderão estar vendo a fumaça que sinaliza se o Papa foi ou não escolhido. O Vaticano anunciou hoje esses horários aproximados do fim das votações do conclave na Capela Sistina. Serão 4 votações diárias no total. Porém, a fumaça que sinaliza se o novo Papa for escolhido só será vista pelos fiéis às 7 horas e às 14 horas. A queima dos votos só será realizada nos primeiros horários da manhã e da tarde, 5h30 e 12h30. Caso o novo pontífice tenha sido eleito com a chaminé exalando a esperada fumaça branca. Lembrando que esses horários correspondem ao de Brasília. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou ainda que nesta quarta-feira a primeira fumaça não será antes das 14 horas. Os cardeais entrarão na Capela Sistina às 11h30. O conclave será presidido pelo cardeal Pietro Parolin, na ausência do decano cardeal Ré, que tem 91 anos. Essa reportagem que nós vamos exibir agora vai mostrar os fiéis enchendo a Praça de São Pedro, munidos de esperança sobre o futuro da igreja. A Praça São Pedro respira o conclave, que vai escolher a partir desta quarta-feira o sucessor do Papa Francisco. Fiéis do mundo inteiro enchem o Vaticano à espera do novo líder de 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Na Santa Sé, a expectativa sobre o cardeal escolhido é considerada um momento único de fé. Se virmos a fumaça branca, vai ser único. Que não seja, pues, muy cerrado,
Ele não deve ser muito fechado. O Papa deve apoiar os jovens que têm valores diferentes dos nossos. Ele deve apoiar toda a comunidade católica para que a Igreja continue a crescer e a acolher novos fiéis. E creyentes para crescer mais e que se unam mais creyentes. Um total de 133 cardeais eleitores com menos de 80 anos vão participar incomunicáveis na Capela Sistina da eleição do 267º Papa. A maioria foi elevada a este nível durante o pontificado do primeiro Papa latino-americano, que segue uma fonte de inspiração para os fiéis. Modéstia, eu diria. O Papa Francisco era muito conhecido por isso e descobri com as notícias que não há mais necessidade de magnificência. Se eu estivesse no lugar do Papa, tentaria reunir as pessoas. Acho muito importante, seja qual for a religião, unificar o pensamento das pessoas, de todos esses povos que estão frágeis hoje. Existe um grande trabalho a ser realizado aqui. As eleições de Bento XVI em 2005 e a de Francisco em 2013 levaram 2 dias. Mas alguns analistas acreditam em um processo mais longo em 2025, em particular por ser o conclave mais internacional da história, com cardeais procedentes de 70 países. Bom, Alice, por hoje é só. Amanhã nós iremos fazer toda a cobertura completa do conclave, primeiramente no Boa Tarde Mundo, com o Caio apresentando diretamente aqui do Vaticano. E à noite, no Jornal Mundial. Nós esperamos você e eu me despeço por aqui. Boa noite, até amanhã. Alice. Obrigada, Gabriel, por todos os seus detalhes. Boa noite, até amanhã. O Jornal Mundial de hoje encerra aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.